Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer aquele disco de vinil sem o disco de vinil, pois é. Eu resolvi criar um com um pedaço de papelão. Esse eu tô usando que vem embaixo daquela canção A3 para fazer o molde. Vai precisar desse material para fazer a circunferência, que eu acabei de esquecer o nome. Uma régua de borracha e também vai precisar de um lápis e a tesoura para recortar o círculo depois. Primeiro você vai ter que achar mais ou menos o meio do seu pedaço de papelão para ficar mais certinho na hora de você usar o compasso. Isso, compasso. Eu espero que eu esteja usando o nome certo. Você vai marcar o meio e aí você vai pegar ele e tentar abrir o máximo que você conseguir, ou melhor, o máximo que couber dentro da área que você tiver disponível. Aí você vai fazer a sua circunferência certinho e recortar depois. E aí nisso você já tem que ir pensando no que você quer fazer nesse tal disco de vinil para facilitar depois. Eu peguei várias inspirações no Pinterest que eu achei super legal, porque sinceramente, se eu tivesse um disco de vinil de verdade, eu jamais teria coragem de fazer isso, porque, gente, eu acho tão lindo e o som é tão diferente, assim, parece bem melhor. Ah, aí eu usei 3 centímetros com compasso, depois achei que ficou muito pequeno e resolvi abrir para 5 centímetros e meio. Eu marquei os 4 para dividir em quadro para conseguir desenhar o que eu queria, que foram as fases da lua, que sim, era de uma das inspirações. E ela ela usava cores tipo amarelo, branco, e inicialmente eu achei que eu tava sem tinta. Aí eu lembrei que eu tinha uma tinta da Acrylex. Na real, não são nem tintas para pintar as coisas, é tinta de tecido. Mas como eu não tava usando para isso, eu resolvi usar. E eu não tinha tipo amarelo, tinha poucas cores. Então eu usei com as cores que eu tinha. Então você pode criar com o que você tiver em casa também. Se você tiver guache ou coisa assim, dá para usar. E aí eu já tô criando um desenho semelhante à minha de inspiração, mas diferente também. E aí vem a parte divertida pra mim e que talvez algumas pessoas achem meio chato, que é pintar. E aí vai muito da sua paciência. Tem ali uns momentos que eu acabo entrando pra dentro de algumas luvas, mas assim, tudo bem, né, gente? Acontece. Eu resolvi fazer esse tipo de disco porque é uma das coisas que eu acho muito legal para enfeitar o ambiente. Eu quero colocar coisas no meu quarto porque o meu quarto tá muito vazio e eu também quero arrumar um espacinho para conseguir gravar, para não ficar aquela parede branca ou aquele fundo sem graça, sabe? Então, conforme eu for criando aqui coisas para colocar, eu vou mostrando para vocês. Inclusive, eu quero fazer outros discos para não ficar só um perdido, mas sei lá, tipo, com outros temas. Eu queria fazer um também assim nesse estilo, só que como ele é redondo, fazer tipo uma sereia na metade dele, sabe? Ocupando uma parte. Em outro que eu amo flores, não sei explicar, mas sei lá, eu amo. Tem as minhas preferidas, então eu ia colocar elas no disco. Tem uma que eu achei muito criativa, que a pessoa usou o círculo interno como o centro do girassol e fez as pétalas em volta. Então, assim, você pode criar com o que você quiser. Eu acabei optando por não colocar nenhum nome de banda ou alguma coisa assim, porque no momento eu não tenho ninguém assim preferido, sei lá, tipo, eu não tenho essa pira de cantor preferido, música preferida. Música, também não. Eu tenho as que eu mais gosto, mas nem banda, essas coisas. Então, assim, eu preferi deixar sem nada. Mas se você tiver, tipo, um cantor que você ama, alguma música que você venera, alguma coisa assim, e quiser se inspirar pra fazer o disco, vai ser incrível. Porque daí você vai ter uma coisa única que só você vai ter. E aquela vai ter um significado muito maior, sabe? Eu achei bem legal. Eu até tô pensando em algumas músicas que eu gosto atualmente pra fazer. Mas conforme eu for fazendo e planejando, eu vou postando aqui pra vocês e vou comentando que material eu usei e como eu fiz. Eu acabei não mostrando as tintas no começo, mas eu realmente estava sem tinta. Tipo, eu terminei de fazer as coisas, aí eu lembrei que eu não tinha. Aí eu improvisei. Eu também vou usar aquelas canetas permanentes para contornar depois. Ah, aí do nada surgiu um desenho no meio. Eu tinha pensado em fazer um símbolo do meu signo, que seria o Capricórnio, só que, cara, eu não ligo muito pra signo, porque sempre dá, tipo, tem algum detalhe ou outro que não bate, daí eu fico meio desanimada. E daquela coisa que você vê em horóscopo, sabe? Eu acabo lendo aquilo e falo, tipo, meu, sério?
Tipo, isso nunca aconteceu, não tinha chance de acontecer comigo, sabe? Que é umas coisas assim que você precisa ter certas coisas na vida pra acontecer. E eu não tinha. Daí eu até cogitei a ideia de deixar, mas eu falei assim, cara, se eu não ligo muito, pra que deixar no CD, né? Então não. Mas vocês vão ver que ele vai sumir daí rapidinho. Eu passei uma camada fina só pra mostrar como eu tava fazendo com as cores e depois deixei o vídeo parado e aí eu pintei uma camada mais grossa e passei mais algumas vezes mão de tinta pra ficar nesse tom mais forte. Aí eu peguei a caneta e passei em volta de todo o desenho, porque assim, é tinta e eu não consegui ter muita precisão com os pincéis que eu tinha aqui em casa, porque eles, sei lá, tipo, eu não pintava faz tempo, não fazia esse tipo de DIY, nem reproduzia nada aqui em casa. E eu sinto falta. Eu acho muito divertido. E agora que eu vou usar, porque antes eu fazia as coisas e guardava. Então agora eu realmente vou usar pra colocar. Se eu não colocar aqui, onde eu gravo, eu vou colocar no meu quarto pra não ficar tão branco, porque tem uma parede, tem duas paredes vazias, tipo, tá, parece que tem um buraco assim, tem uma parede em branco pra fazer. Só que o meu pai não quer que eu desenhe muito na parede. Tô insistindo na ideia, aquelas, mas quem sabe eu consiga. Mas, gente, é muito tranquilo de fazer e vai muito se você tiver paciência. Se você tiver aquele dia mais inspirado, é bem gostosinho. E é tipo uma terapia também. Você pode ir escutando a música da sua banda se você usar. E aí você já vai se inspirando mais ainda, né? Porque assim, eu vi que as pessoas usam de verdade, daí tem o nome da banda dentro, tem o nome do álbum e tudo mais. Então vai muito do seu gosto pessoal também, que eu acho que combina super. Logo depois de contornar, eu acabei vendo que essa parte roxinha clara, ela dá um destaque muito grande pro meio. E aí eu cogitei na ideia de deixar ela um pouquinho mais simples. Então eu comecei a pintar dentro. E aí ficou como se fosse, ao invés desse tipo foguinho por fora, ele ficou um pouco diferente. E aí aconteceram várias coisas, porque eu comecei a fazer e eu acabava não gostando. E eu queria ter tido tinta branca pra fazer as coisas. Como eu não tinha, eu peguei corretivo. Pois é, quem quer improvisa de qualquer jeito. Espero que minha mãe não veja que eu gastei, porque eu gastei meu corretivo inteiro nisso e vocês vão entender por que logo mais pra frente. Aí eu fiz as estrelinhas de duas formas, tanto no pingado como em forma de cruz, porque eu acho muito fofo. E aí eu fiz os risquinhos pra simbolizar como se fosse o disco. Claro que o do disco não é tão perdido, ele é tipo super retinho, super bonito. Por isso que se eu tivesse o disco, eu jamais faria isso. Eu acho que eu colocaria o disco do jeito que ele é. Ele já é lindo assim. E é isso que eu comentei. Eu até pensei em colocar tinta ali no meio. Mas aí acabei fazendo só com a caneta, porque a tinta demora muito pra secar, borra, daí tem que ficar arrumando. E eu pintei dentro de uma das luas também. Porque uma delas tem que ser a lua cheia e a outra não pode ser duas luas cheias, né? Eu já esqueci até o nome. Mas aí eu resolvi pintar dentro pra parecer que realmente são todas as fases ali. Eu resolvi escrever lua em inglês, mas aí acabou parecendo um rostinho, sei lá, ficou meio estranho. E foi aí que a tragédia do coletivo começou. Eu acabei não gostando e fui colocando cada vez mais coisa e aí, tipo, sei lá, não. E aí eu pintei de corretivo. Demorou e no última gota acabou. Sensacional. Eu ainda tive a ideia de colocar esse glitter. Primeiro que foi uma maratona pra abrir isso aí, porque acho que saiu pra fora na tampa, eu tive que usar alicate. Gente, sério, foi um perrenguão pra abrir, mas deu certo. E eu achei que ficou lindo com glitter. Eu ia pintar o CD inteiro. CD. Tá certo, tá certo. Eu ia pintar todo ele, mas acabei deixando só as luzes e o centro pra dar uma destacada. Quem sabe no próximo eu não pinte mais partes. Eu acho que vai ficar bem bonito. Até porque é glitter, né? Glitter nunca é demais. E bom, gente, esse basicamente foi o resultado. Eu fiquei muito contente, eu achei que realmente não ia dar certo. E agora que eu vou aproximar, vai dar pra ver o brilho que ficou. Eu achei que ficou muito bonito. Eu acho que não dá pra ver tão certo como ficou, principalmente o branco. Pessoalmente, o branco dá pra ver muito bem. No vídeo não dá pra ver mais o reflexo da tinta. Mas assim,
Ficou muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até um próximo vídeo, gente. Tchau!